Existem duas maneiras de encarar a força do vírus. Assim ou assim. Achar que já está tudo bem, que o vírus está sob controle e que não precisamos mais nos proteger é tapar os olhos para a realidade. Não jogue fora todo o esforço que já fez. Continue usando máscara, higienizando as mãos e evite ambientes com muitas pessoas. A gente cansou do vírus, pena que ele ainda não cansou da gente. O Trago Verdades desta semana começa assim, de uma forma bem singela, para a gente poder falar a respeito de um recorde aqui no Brasil que a gente não gostaria de ter tido e muito menos de anunciar. Foram 3.600 óbitos em apenas 24 horas por causa da Covid-19. Eu fico pensando, gente, no que está acontecendo, né, para a gente poder chegar a esses números. Eu fico pensando o quanto é importante a gente parar agora, nesse momento, assim como eu fiz aqui, e refletir sobre a nossa trajetória até aqui. E os números não param de crescer. Pra vocês terem uma ideia, já são 307.326 mortos aqui no nosso país por causa da Covid-19. E esses números mudam a todo instante. E a culpa é de quem? A culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é de todos nós. Tudo porque o vírus, ele circula enquanto a gente circula. O vírus está em movimento enquanto a gente está em movimento. Quando se fala a respeito de lockdown, quando se fala a respeito de ficar em casa, não é para quebrar a economia, não é para poder deixar o empregador ou o empregado sem emprego, não é para deixar o trabalhador sem trabalho, não. É para a gente parar. Chegou a hora da gente parar, chegou a hora da gente refletir e principalmente chegou a hora da gente ter que tomar uma atitude em relação a tudo isso que está acontecendo. Aqui no Rio de Janeiro, hoje, é feriado, né? O governo proclamou, decretou um super feriadão, que eles preferem chamar de super feriadão de 10 dias, que começou na sexta-feira e vai até o domingo, dia 4, domingo de Páscoa. Serão 10 dias em que o governo aqui, né, do Rio de Janeiro está tentando controlar essa pandemia, está tentando controlar o número de casos, o número de contaminados e também o número de pacientes que estão à espera de um leito na UTI. E aí eu vi muita gente nas redes sociais comemorando o feriadão, super feriadão. No meu ponto de vista, esse momento é o momento da gente rezar, é o momento da gente entrar sim em luto por todas essas pessoas, por essas milhares de pessoas que estão morrendo por conta da pandemia. E aí, nesse super feriadão, ou então nesses 10 dias de luto, a gente precisa compreender que há uma necessidade muito grande da gente sair melhor dessa história toda. O futuro está nas minhas mãos, está nas suas mãos. É como eu sempre digo aqui no Trago Verdade. Eu cuido de mim, você cuida de você e a gente cuida do mundo. Se puder, por favor, fique em casa, mantenha-se isolado, mantenha-se confinado, né? Se precisar sair, use máscara, higienize as mãos com álcool gel, lave sempre com água e sabão. São medidas preventivas, mas eu acho que a medida principal nesse momento vem da consciência de cada um. A gente abre esse primeiro bloco falando sobre um assunto que tem tomado conta dos bastidores das produções de teledramaturgia da TV Globo, que é a suspensão das gravações de séries, minisséries e também das novelas. Tudo por conta da pandemia do novo coronavírus. Nessa semana, gente, a TV Globo emitiu um comunicado, né, para a imprensa informando que todas as atividades de produção de série, minissérie e novela lá nos estúdios Globo, elas vão estar suspensas até o dia 4 de abril, né? Seguindo aí esse super feriadão que estão chamando aqui no Rio de Janeiro por conta da pandemia, né? Todas as atividades foram suspensas, apenas os serviços essenciais estão funcionando e aí os estúdios Globo, eles decidiram parar os trabalhos, interromper todas as gravações, todas as produções. E aí, gente, como eu disse, a previsão é que isso volte
a ser normalizado no dia 4 de abril. Na verdade, a partir do dia 5, né? Que já é na segunda-feira, que é depois aí do domingo de Páscoa. E isso tudo, gente, é reflexo de o aumento do número de mortos, o aumento do número de casos de pessoas contaminadas pela Covid-19. Então, é muito preocupante. É como eu sempre falo aqui no programa, fazer uma novela, fazer um trabalho desse porte, exige a presença de muitos profissionais, dos atores, da produção, equipe técnica. E aí tem o pessoal também da pós-produção, né? Que fica fazendo a edição, né, dos capítulos e tudo. Então, assim, é muita gente sendo colocada em risco. A gente viu que no ano passado a gente teve as gravações de Amor de Mãe, que estão sendo exibidos agora os capítulos, né? Aliás, já está aí para terminar, mas a gente está tendo a reprise de Salve-se Quem Puder. Depois de Amor de Mãe, a gente vai ter Império sendo repetida e é um novo momento, é tudo muito delicado, assim, é muito preocupante por conta dos funcionários, né? Tanto os funcionários contratados, os terceirizados, enfim, são funcionários do mesmo jeito que acabam ficando sem os seus empregos, acabam ficando sem os seus trabalhos mesmo. E eu acho que não é só também a questão financeira. A questão financeira, ela pesa bastante, mas tem também aquela questão, né, das pessoas que já estão acostumadas com seus ritmos, com as suas vidas, que de repente tudo isso está sendo interrompido novamente. Para quem não lembra, em março do ano passado, mais ou menos nesse mesmo período, a Globo também suspendeu as atividades nos estúdios Globo. E aí, como eu disse, gente, o clima é de total incerteza, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, a gente sabe apenas que as novelas foram interrompidas, todas as filmagens de séries e minisséries também. E olha, novelas como Um Lugar ao Sol, Quanto Mais Vida Melhor e Nos Tempos do Imperador, como eu disse, vão ter as suas produções retomadas a partir de abril. Mas tem uma outra coisa também que está me preocupando bastante. Aliás, parabéns, né? Aliás, para todos os diretores da Globo que tiveram essa iniciativa, porque isso é importante, por mais que se tenha um controle, por mais que se tenha higienização nos estúdios, nas gravações, isso tudo é muito importante. Mas tem uma coisa que me chamou muito a atenção, é que em contrapartida a essa decisão da Globo, a Record TV não suspendeu o seu calendário de gravações, principalmente da novela Gênesis. Então, a Record continua com as gravações lá nos estúdios Casablanca, na zona oeste do Rio, da novela Gênesis, né? Eles continuam filmando e também preocupa bastante porque tem muitos atores ali que são idosos, né? Que já estão assim acima de 60 anos, então, e tem muitos também que não foram vacinados também, e isso preocupa bastante. E aí, a novela, ela se mantém com esse ritmo de gravações, né, sem interromper, principalmente nesse período de 10 dias, desse super feriado aí que está acontecendo no Rio de Janeiro. E isso também tem preocupado aos atores e o pessoal da produção, né? Apesar deles fazerem testes no elenco, em toda a equipe, de 15 em 15 dias, a Globo faz de 5 em 5. A Record está fazendo de 15 em 15 dias os testes de Covid-19. Essa novela, ela engloba aí muita gente, né? São muitos atores, muitos figurantes, consequentemente também muita gente no set. Então, é um caso aí da gente perceber até que ponto vale a pena continuar ou vale a pena interromper, apesar da novela, né, ter aí a sua sequência, ter o seu plano de exibição, mas a vida das pessoas precisa estar em primeiro lugar. Então, eu acho que é um pouco de falta de empatia por parte da direção da Record em querer forçar uma barra para produzir novela. A gente sabe que o entretenimento é fundamental, mas a vida precisa estar acima de tudo. Seguindo aqui com o nosso programa, né, com a nossa maravilha de Trago Verdades. Aliás, eu quero agradecer a sua audiência, você que está aqui comigo, muito obrigado, porque sem você aí do outro lado, a gente não teria nem motivo para fazer o nosso programa. A gente vai falar sobre a estreia do Vem Pra Cá, o programa do SBT, o Vem Pra Cá, que estreou nessa segunda-feira dessa semana. E que, como eu já havia previsto, né, gente, já havia até comentado aqui, foi uma estreia, assim, bastante conturbada, porque a gente percebeu aí que a Patrícia Bravanel, que está comandando o programa, e o Gabriel Cartolano, nesses primeiros dias eles ficaram bem perdidos, né? Assim, é um programa que precisa de um certo dinamismo, porque nesse horário da manhã não dá para fazer um programa morno, não dá para fazer um programa café com leite, precisa ser um programa assim com bastante animação, até para você poder prender o público, mas o programa deixou muito a desejar. E aí, gente, como eu disse, já era esperado que essa estreia não fosse aquele boom todo.
tudo, né? Ainda que a produção esteja muito bem, eu gostei bastante do cenário. Esse cenário, se eu não me engano, é aquele cenário, aquele estúdio que eles chamam de estúdio solar do SBT, que fica na parte externa, no jardim, e que também é utilizado aí para alguns realities de culinária, e que aí tem um pouco até de Ana Maria Braga, né? Tem um pouco de natureza, tem aquela coisa toda. Acho legal a ideia, porque dá mais realismo, mas essa primeira semana, para vocês terem uma ideia, o primeiro programa do Vem Pra Cá, eles tiveram uma especialista que estava ensinando como entreter crianças na pandemia. E aí, gente, fazendo brinquedos com sucata. Fiquei assim me perguntando, né? Qual criança que brinca com sucata? Porque aquelas que podem têm celular, aquelas outras vão pra rua brincar, vão, enfim, curtir os seus amigos e tudo. Então, brinquedo de sucata eu acho que nesse momento não cabia muito não, mas a ideia até que foi válida, né? Nessa questão do entretenimento para a criança, para poder distrair a criança na pandemia, que tem sido um dos grandes desafios dos pais. E aí, gente, na semana também teve a Patrícia Abravanel, pra vocês terem uma ideia, olha só da situação, ela fritando coxinha. E parece que foi pela primeira vez que ela fritou uma coxinha na vida. E aí o programa, a partir daí, então, a gente já deu para sentir qual vai ser o nível, né? Eu acho que faltou muito jornalismo ali, falta conteúdo, falta atualização, talvez em tempo real das notícias que estejam acontecendo, um dinamismo que a gente vê nos programas da Globo, como, por exemplo, Ana Maria Braga, o Encontro, que são coladinhos um com o outro. A gente vê essa interação com o jornalismo, e o jornalismo do SBT ficou um pouco de fora desse produto, né, que é o Vem Pra Cá. E ainda teve um quadro de fofocas também que eu achei muito fraco, né? É um quadro assim, apenas, como a gente chama, é uma coisa requentada. Não tinha nada assim de muito interessante, muita imagem de internet, mas sem comentários. Então, assim, no modo geral, eu achei que o programa precisa melhorar. O programa parece que já mudou de horário, né? Ele está começando agora meia hora mais cedo. A ideia do Silvio Santos, por conta dessa primeira semana da audiência que não foi boa, é colocar o programa agora para começar antes do Mais Você. E aí tem uma brincadeira que o pessoal está fazendo na internet, que é o seguinte: uma comparação entre o Vem Pra Cá e o Encontro, porque os cenários são parecidíssimos, não só a paleta de cores, mas também a disposição do telão com o sofá, tá tudo muito parecido com o Encontro, mas infelizmente não tá rolando, não tá pegando assim. Eu não sei se a ideia da direção do SBT é manter esse programa, né? Se foi só um período de experiência, eu não sei. Teve uma outra coisa também que me chamou muito a atenção. Apesar do esforço, né, da Patrícia em comandar o programa, eu acho que ela se sai muito bem, ela é uma excelente apresentadora, ela tem um bom jogo de cintura, mas a cara de sono dela, gente, é assim, é nítido, dá pra você perceber que ela tá tipo ali, não vou dizer forçada, né, mas se ela pudesse, eu acho que estar em casa dormindo, ela estaria. Então a gente vê que a Patrícia tá com a cara cansada, uma cara de sono, talvez ainda não tenha se acostumado com esse horário, porque é preciso chegar cedo também para um programa que entra ao vivo às 9, né, não dá pra você chegar 8h30 na emissora, mas dá pra gente ver a cara de sono da Patrícia Abravanel. E olha, gente, como eu disse, tem essa questão aí do estúdio, né, sendo comparado com o estúdio da Fátima Bernardes, e aí eu acho que fica mais assim, mais uma opção, é mais do mesmo, né, a gente pode perceber que não tem nenhuma grande novidade, não tem nenhum grande atrativo para poder prender o público, então ficou sendo aí mais do mesmo. Eu não vi muita diferença entre o Vem Pra Cá e outros produtos que já tem no mesmo horário, porque a gente tem aí Hoje em Dia, que tem um dinamismo muito legal, com um entrosamento bom com o jornalismo na Record TV, a gente tem na Band também o programa do Edu Guedes, né, de culinária, que também é um programa muito legal. A gente tem na Globo o Mais Você e o Encontro, com aqueles erros todos que o Encontro tem, né? Mas Você agora tá melhorando bastante, hein? Depois que a Ana foi para São Paulo, Mas Você, assim, deu uma guinada muito boa. Mas o Encontro continua bem caidinho, com umas pautas bem chatas, né? É um assunto requentado de BBB, que eles ficam esticando até não poder mais. Depois eles sempre pegam uma pauta de pandemia e pronto, acabou o programa. Então acho que o Encontro precisava aí de uma reformulação. Mas o Vem Pra Cá, na minha opinião, é mais do mesmo. Tomara que eles mudem, porque é um investimento tão grande, né? E como eu disse, é um cenário legal. A Patrícia está muito boa, o Gabriel também está se esforçando ali para poder manter o dinamismo de um programa ao vivo e também um programa nesse estilo, nesse formato. Mas eu acho que do jeito que tá, fazendo coxinha, enfim, com essas pautas decaídas. Ainda teve agora nesse restinho de semana aí que terminou, ainda teve um pouquinho de jornalismo, mas não é algo que a gente espere de um programa de manhã, né? Onde a gente precisa sempre se manter bem informado.
Olha, gente, falando aqui em Bem Informado, eu resolvi trazer hoje aqui no Trago Verdades o que a gente sabe até o momento sobre o reality No Limite. A gente sabe que já tem muita informação rolando, a gente sabe que é um programa que vai começar aí coladinho com o BBB, terminou o BBB, já começa o Limite, o No Limite, e a gente tem aqui algumas informações que é o que a gente já tem pipocando na internet, é o que a gente sabe até o momento. É o seguinte, gente... O apresentador vai ser o André Marques, né? Como todo mundo já sabe, como já foi noticiado aí pela imprensa. E a estreia está prevista para o dia 11 de maio. 11 de maio terminou o BBB, parece que o BBB termina dia 4, e aí no dia 4 de abril, e aí no dia 11 de maio começa o No Limite. Ele vai ser gravado numa praia do Nordeste, né? Numa região do Nordeste, e aí, claro, com todos aqueles protocolos de segurança, a equipe super bem... trabalhada em cima disso, né? A Globo tem esse compromisso com a saúde. Eu sei porque eu já trabalhei lá e eu posso dizer que, enfim, os caras são incríveis, principalmente no que diz respeito à saúde dos funcionários, dos colaboradores, prestadores de serviço. Então, é uma coisa que é uma preocupação deles, e aí uma equipe externa, né, ainda mais diante dessa pandemia toda, claro que precisa estar bem cuidada. Bom, a gente tem também... que a gente sabe, né, que vão ser 18 participantes e que esses 18 participantes são ex-BBBs. Isso também já foi noticiado, a gente sabe que são, então, 18 participantes e que todos eles são ex-participantes do Big Brother Brasil. E o mais interessante, gente, é que eles vão ser revelados para o público nos moldes do BBB, nos intervalos da programação da Globo, ainda sem data definida, provavelmente na segunda quinzena de abril, e aí já começam a divulgar, e vai ser nesses moldes mesmo. No intervalo da programação, a gente vai assistir aí, vai conhecer os participantes do No Limite. O reality, ele vai ser exibido, diferente do Big Brother, que é todo dia, ele vai ser exibido apenas uma vez por semana. Provavelmente é na terça-feira, depois da novela das 9, e aí ele vai ser exibido, né? Vai ser um programão grande de 70 minutos, e aí nesse programa a gente vai assistir aí 3 provas, o que está previsto para acontecer, né? São 3 provas e... aí tem uma eliminação. E esse eliminado, ele vai passar por toda essa bateria de programas que nem é o Big Brother Brasil. Esse ano de 2021 teve uma interação muito grande, acho que maior ainda, entre o canal por assinatura Multishow e a TV Globo, né? A gente sabe que o Multishow é das organizações Globo, mas teve uma interação muito grande em termos não só de divulgação, mas de parceria. Então, assim, a gente sabe que o eliminado do Big Brother, por exemplo, ele deixa a casa na terça-feira, na quarta de manhã ele tá na Ana Maria, depois ele tá na eliminação do Multishow, ele tá não sei aonde, enfim, é um monte de programa que vem por aí, e eles ficam fazendo render o eliminado. Isso é bem legal, porque os caras estão contratados, né? Por que não explorar a imagem deles e explorar também o assunto, porque tá na boca de todo mundo. E a gente espera que isso também aconteça com o No Limite, que aconteça nesse sentido de que seja interessante, que os participantes façam render, façam valer, né, essa oportunidade. E esse ano de 2021, 2020 ainda foi um pouco conturbado, porque a gente teve muita novidade em relação à pandemia. Mas 2021 vai ser o ano dos realities. Isso é fato, já deu pra gente perceber que vai ser o ano dos realities. As emissoras estão correndo atrás para poder produzir realities, né? Seja lá reality de culinária, seja reality, enfim, de confinamento, como, por exemplo, o Big Brother Brasil, que está rendendo bastante. Então, esse ano, o reality vai ser assim, vai estar em alta nas emissoras. E a gente espera, então, que o No Limite venha com toda essa carga de positividade, né, de entretenimento, porque tem aquelas provas das comidas, tem provas de resistência, e olha, eles vão pegar muito pesado com os participantes. Eu conheço 2, na verdade, né, tem um que já está assim, bem certo para entrar, e uma outra que ainda está mais ou menos, que são ex-BBBs e que ainda não dá para a gente falar, óbvio, eu não falaria em hipótese nenhuma, mas a gente sabe que vão ser pessoas assim bem raçudas, viu? Não vai ser um game para os fracos, não. Acho que só os fortes sobreviverão nesse No Limite, que tem data prevista aí para estrear no dia 11 de maio na tela da Globo.
Durante uma entrevista para o programa de TV This Morning, a atriz Miriam Margolyes surpreendeu aos telespectadores ao afirmar que está gravando áudios com histórias eróticas. Sem trabalho por causa da pandemia, ela montou um estúdio em casa e tem produzido conteúdo desse gênero para sobreviver. Durante a conversa, Miriam explicou que a parte mais difícil do trabalho é fingir o orgasmo. Segundo ela, após as gravações, as dores de cabeça são um ponto negativo desse job. No currículo da atriz, que tem 79 anos, estão ainda locuções em comercial de pomadas para hemorroidas e no cinema, o papel de uma professora no filme Harry Potter e a Câmara dos Segredos, lançado em 2002. Adam Levine mostrou nas redes sociais o resultado da sua mais nova tatuagem. O desenho de ondas do mar ocupa toda a sua perna esquerda e levou 3 dias para ser finalizado. A arte foi desenvolvida pelo tatuador Nathan Kustekel, que já fez outros trabalhos pelo corpo de Adam. Ao final de todo o processo, o cantor de 42 anos brincou, dizendo que a tatuagem foi a maneira mais dolorosa que ele já passou para conseguir um bronzeado na perna. Levine também tem os braços completamente tatuados e um desenho de uma sereia com asas de anjo e uma caveira que preenche as costas. A cantora Madonna ganhou destaque na imprensa após ter sido acusada de utilizar recursos de edição em uma imagem compartilhada na internet. Ela teria inserido o seu rosto no corpo da criadora de conteúdo digital Amelia Gold. De acordo com a Amelia, que mora na Austrália, a imagem está na web há quase 6 anos. É visível perceber o quanto está desproporcional a cabeça de Madonna com o restante do corpo. Só resta saber se a postagem foi intencional ou se não passou de uma brincadeira da rainha do pop. Emendando aí no tema dos realities, tem um assunto que eu tenho acompanhado pela internet, até mesmo por conta da repercussão, e que eu trouxe aqui hoje para o Trago Verdades para a gente poder refletir um pouco em relação a comportamento, a postura. Eu estou falando do Nego Di. O Nego Di, gente, ele entrou para a história do Big Brother Brasil, né, com um índice de rejeição altíssimo. Nessa edição agora de 2021, do BBB 21, ele foi o segundo mais rejeitado. Ele teve 98,76% dos votos, perdendo aí apenas para Carol Conká, que teve 99,17% dos votos. Foi a mais rejeitada de toda a história. Mas aí o Nego Di, ele saiu do programa com esse índice alto de rejeição e ele não acreditou nisso tudo. Ele não assumiu, né, o papel que ele fez dentro da casa e a leitura que o público aqui fora fez dele como participante. Isso incomodou bastante ao Nego Di. E aí o que ele fez? Ele resolveu quebrar o contrato que ele tem ainda com a TV Globo, por ser ex-participante do programa, né? Eles ainda têm um contrato, e ele resolveu quebrar esse contrato e saiu por aí dando entrevistas. E aí, gente, o que acontece? Isso, no meu ponto de vista, é uma forma que ele está encontrando. Eu acho que uma forma muito apelativa de conseguir uma mídia que talvez ele não tenha conseguido até antes mesmo do programa. Porque, como eu disse aqui, até então eu nunca tinha ouvido falar do Nego Di, não sabia nem quem era. Muita gente passou a conhecer ele, né, a partir do Big Brother Brasil. E aí, se o jogo dele foi certo ou foi errado, se ele acha que fez bem ou fez mal, ele tem fãs, obviamente, mas também tem aquelas pessoas que não gostavam dele. Eu, por exemplo, não gostei dele como participante. Eu acho que ele fazendo parte ali daquele QG do mal, né? Ficou uma coisa bem negativa e eu acho que não gostei do jogo dele. Eu acho que o jogo dele não correspondia às minhas expectativas, né? Mas aí o que acontece, gente? Ele começou a dar entrevistas para vários veículos de comunicação e aí nessas entrevistas ele começou a contar detalhes sobre os bastidores do Big Brother Brasil. E uma coisa me chamou muito a atenção, porque assim, eu cubro o BBB há muitos anos, né? Já, assim, durante a minha temporada no site Ego, por exemplo, que foi quase uma década, eu sempre ia para os paredões, toda semana eu estava lá 2, 3 vezes nos estúdios Globo para acompanhar o eliminado. Antes mesmo também de eu trabalhar na Globo, eu já cobri o Big Brother, eu cubro o Big Brother há muito tempo. Então, uma coisa que ele falou que me chamou muito a atenção foi a questão que ele afirmou que lá no programa não existe psicólogo ou psicóloga e que a pessoa que conversa, né, que faz esse papel de psicólogo lá é o próprio Boninho, o próprio diretor do programa. E olha, gente, eu conheço
inclusive profissionais da saúde que já trabalharam no programa como psicólogos, eu posso dizer que isso é uma grande inverdade. Ele está criando aí situações para poder ser o ex-participante que contou como é a estrutura do Big Brother, que revelou ao mundo os segredos, uma espécie de Mr. M do avesso de reality, né? Então, assim, existe sim psicólogo, existem profissionais da saúde que trabalham ali dentro do confinamento, existe também a produção, existe também o diretor, existe, enfim, todo mundo que está ali trabalhando na parte técnica, mas a parte da saúde, como eu falei aqui já no bloco anterior, a parte da saúde a Globo preserva muito. E os caras estão ali contratados, eles são temporários, né? Talvez até prestadores de serviço, porque eles trabalham por contrato pequeno, mas eles estão ali e a Globo colabora com a questão da saúde mesmo. Então, essa história de que não tem psicólogo é uma grande balela. E também, gente, diante dessas declarações, né, o Nego Di, ele acabou recebendo aí um comunicado da Globo, um comunicado judicial, na verdade, uma notificação judicial por conta dessa quebra de contrato. E ele começou a debochar disso, falando que a quebra de contrato tem um valor de 1,5 milhão, que ele não tem esse dinheiro e que a Globo não vai tirar esse dinheiro dele porque ele não tem. E que se ele for processar a Globo, ele usou até uma palavra assim, acho que bem ridícula, né? Se é que a gente pode falar, mas ele disse assim, que se eu ganhar o processo vai ser um estouro. Né? Como eu disse, a multa é de R$1,5 milhão e é totalmente desnecessário, né? Por mais que o cara tenha sido rejeitado pelo público, ele agora está se auto-rejeitando, porque ele não está assumindo que o papel dele dentro da casa não foi legal, não agradou ao público. E sair por aí contando várias histórias de bastidores, que a Carol Conká uma vez sumiu do programa e passou o dia todo no confessionário, que o Fiuk também já tinha desaparecido. Isso é uma grande bobagem, gente, porque aqui fora, né, eu assisti algumas entrevistas, parece até que o cara tá com uma grande dor de cotovelo. E aí, o reflexo disso tudo, talvez para ele assim não seja muito grande, porque ele é um artista basicamente regional, né? Ele ficou conhecido nacionalmente por conta do Big Brother Brasil, que é o maior sucesso, mas ele é um artista regional. E talvez isso tudo aí seja só fogo de palha, porque não tem cabimento. Acho que o cara, se ele acha que tem talento, né? Se ele acha que ele tem essa questão da veia humorística, acho que ele tinha que estar investindo nisso e não sair por aí falando um monte de bobagem. E não é uma questão de estar cuspindo no prato que comeu, mas é muito desnecessário o cara participar de um reality e sair por aí contando histórias, né? E, enfim, que eu acho que a partir do momento que ele conta, ele tem como precisa provar essas histórias que ele está falando. Não sei se ele tem como provar, mas uma coisa eu digo, essa questão em especial que me chamou muito a atenção e que me incomodou bastante sobre questão de psicólogo, eu posso dizer que é uma inverdade. Existe sim equipe de saúde mental ali dentro da casa cuidando. Eu digo isso porque eu já trabalhei lá, né? Já cobri Big Brother, então já cobri o Big Brother lá na Globo. Então, assim, existe sim essa equipe. Então, talvez, não sei se ele está querendo dizer que nessa edição não tem psicólogo, mas eu acho muito improvável, porque até então, até o ano passado tinha, né? Então, assim, é óbvio que não vão deixar de colocar esse serviço de saúde mental, que é muito necessário por conta do confinamento, que o confinamento ele gera uma série de distúrbios no participante, por mais equilibrado que o participante seja. Então, é uma grande bobagem. Eu espero que o Nego Di ele encontre o caminho dele dentro do que ele está querendo fazer, dentro dessa proposta dele de sair por aí contando histórias, né? Talvez ele possa até utilizar muitas dessas histórias no próximo show dele, né? No stand-up comedy, talvez, fica aí a dica. Mas eu acho que é muito desnecessário, eu acho que ele está queimando o cartucho sem necessidade nenhuma e criando até também uma certa antipatia por conta de um público. Talvez que eu vi muitas pessoas também comentando, mas o cara está falando isso porque ele não ganhou nada, o cara está falando isso porque ninguém mais lembra dele. Aliás, no programa da Fernanda Gentil, né? Não Se Joga, eles relembraram aí alguns participantes que já saíram, a Carol Conká e tudo, o Projota, mas sequer citaram o Nego Di. Então, acho que profissionalmente até é muito feio você sair falando mal da empresa onde você ali esteve, pelo menos durante algum tempo, né? É muito deselegante.
Falando também em deselegante, quem está polemizando, mas agora dentro da casa, é a participante Sara. Ela recentemente, ela fez aí alguns comentários bem também desnecessários e de forma debochada sobre as vítimas da Covid-19. Durante uma conversa aí, acho que totalmente imatura, ela fez comentários sobre as vítimas, né? E, aliás, também ela disse que antes do confinamento ela participou de festa clandestina, né? Então, assim, eu acho que é uma pessoa que talvez aqui fora, acho que diante do que está acontecendo agora, né? Diante do grau que as coisas estão, da proporção que as coisas estão tomando, talvez ela entenda um pouco mais sobre o Covid e ela vai ter chance, sim, de entender, se ela tiver a mente aberta e estiver disposta, sobre esse grande mal, esse grande inimigo invisível. Mas lá dentro da casa pesou muito isso porque a gente está ao vivo, né? Vendo ao vivo aí para todo o Brasil, para todo mundo. São pessoas de várias faixas etárias, de várias classes sociais que estão acompanhando. Então foi um desserviço ela fazer um deboche sobre as vítimas da Covid. E aí aqui fora, gente, a equipe dela resolveu dar uma justificativa para isso, né? Eles disseram que, pelo que eles conhecem, através das redes sociais, eles disseram que, pelo que eles conhecem da Sara, ela vai pedir desculpas, ela vai se redimir, mas eles resolveram também arregaçar as mangas e mostrar que são contra o que ela falou lá dentro da casa. E aí, o que eles fizeram? Eles começaram a fazer postagens de instituições, né? Utilizar as redes sociais da Sara para fazer postagens de instituições que estão ajudando as vítimas da pandemia. E eu achei até que a iniciativa foi muito boa, de mostrar realmente para as pessoas, de limpar um pouco a imagem da Sara, que ficou bastante suja depois disso que aconteceu, e aí envolve questão política, envolve questão, enfim, uma série de questões que eu acho que não vale a pena a gente citar aqui, mas a imagem dela ficou bastante arranhada sim, e a equipe está fazendo de tudo para fazer essa limpeza da imagem da Sara, né? Tentar equilibrar novamente, porque a Sara estava entre as queridinhas do grande público, até mesmo para chegar à final. E aí eles resolveram usar as redes da Sara para postar trabalhos de instituições que estão ajudando as vítimas da pandemia. Como eu disse, é uma iniciativa boa, mas não resolve o problema. Acho que por mais que a equipe dela aqui fora esteja trabalhando para melhorar a imagem dela, cabe a ela lá dentro ter a consciência de que ela está falando para milhões de pessoas, né? São milhões de pessoas que estão assistindo ao pay-per-view, pessoas que estão assistindo ao Globoplay, pessoas que acompanham em tempo real, pessoas que acompanham na televisão. Então, assim, o Thiago Leifert chegou até a fazer um comentário, né, um pé de orelha em relação a isso, em relação às vítimas da Covid, né, dizer que não é brincadeira, e realmente não é. A gente tem aí os números falando, enfim, gritando, na verdade, pedindo ajuda, e são muitas pessoas, são milhares de pessoas, e aí uma participante do reality em rede nacional falar as baboseiras que ela falou, né, fazer esse tipo de brincadeira, debochando, aí ela chegou até a colocar a máscara e tudo mais. Claro, ela vai se arrepender disso aqui fora, porque isso vai pesar muito para ela aqui fora, mas lá dentro é interessante que ela perceba que ela está fazendo parte aí de um programa que é exibido em múltiplas plataformas, então não dá para vacilar, principalmente quando o assunto é Covid-19. Até porque, gente, é importante a gente entender que lá dentro, eu acho até que esse é um descontinho que a gente tem que dar. Lá dentro a realidade é muito diferente, e é mesmo. Mas aqui fora a realidade está sendo muito cruel e a gente precisa ficar atento.
É isso, o programa está terminando. Eu quero desejar aqui, enfim, uma semana muito abençoada para todo mundo, que a gente consiga sair dessa, viu? Hoje foi um programa muito difícil de fazer, mas eu tenho certeza que dias melhores virão sim. A gente se encontra na semana que vem com muito mais verdade. Até lá!